Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de julho de 2021, uma segunda-feira, e vamos aí falar rapidamente sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, eu peço que, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, que assim vocês me ajudam bastante, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, né? Bitcoin essa noite aí, um pouco depois daquela análise minha, ele deu uma disparada, viu, pessoal? Ele deu uma disparada. E aí, vai continuar subindo? Como é que é? Bem, pessoal, eu olhando o gráfico diário do Bitcoin aqui, hoje eu estou usando a TradingView porque a Tânia ela tá com bug no gráfico diário, viu, pessoal? Não aparece o candle todo e hoje vai ser essencial ver o candle do gráfico diário aí do Bitcoin para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Bem, primeiro, pessoal, estão me criticando muito aí, falando, Tainan só fala que o mercado está estagnado. Gente, a questão é o seguinte, se você traçar aqui uma resistência em 40 mil dólares, pelo menos aqui no mercado spot, que é o preço à vista, o Bitcoin não passou. Se você traçar um suporte aqui nessa região dos 29 mil, 30 mil dólares, o Bitcoin também não passou, ele está preso nessa região, tá? Isso aqui, pessoal, é o mercado que a gente chama de mercado lateral. Tá? Ele não está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, ou seja, não tem uma tendência de alta, nem uma tendência de baixa. Então, no gráfico diário, a gente tem aí uma tendência de baixa. Tainan, mas ele movimentou aí em torno de 30%. Você está dizendo que ele está estagnado? Gente, ele está estagnado nessa região entre 40 mil e 30 mil dólares. Ele não consegue sair de fato dela. Ele está preso aqui há muito tempo. Aqui no gráfico da Bitstamp, que é o gráfico que a maioria dos analistas olham por se tratar de um gráfico que tem menos influência de vários fatores aí que ocorrem no mercado, menos ruídos, o máximo que chegou foi 39.850 dólares, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí da situação, ele não conseguiu passar ainda dos 40 mil dólares. Tainan, mas e aí? E agora? Que dá para ver alguma coisa no gráfico? Na minha visão, dá para ver, pessoal. Eu penso que agora ele está começando a formar um padrão gráfico, que seria um fundo duplo, tá? Agora sim, porque até então, pessoal, a gente não tinha muitos indicativos no gráfico, tá? O fundo duplo normalmente é um padrão de reversão que reverte uma tendência de baixa, ou seja, o mercado vem fazendo topos e fundos mais baixos e reverte uma tendência de alta. O que precisa acontecer aqui para a gente ter um fundo duplo confirmado, pessoal? A gente precisa aí que o Bitcoin ele consiga passar aqui acima dessa região dos 42 mil dólares. Vamos arredondar para 42 mil dólares, que seria aí uma região de resistência mais próxima, que já segurou ele em outros momentos recentes. A gente vê que é uma região clara aqui de resistência, né? Já segurou ele em várias vezes em que ele tentou subir, então tende a segurar ele aí nos próximos dias, e se ele conseguir passar, aí a gente vai ter o que a gente chama de um fundo duplo, que seria um padrão aí de reversão, e o alvo desse fundo duplo, pessoal, para a gente encontrar ele, a gente vai pegar essa figura, a dimensão dessa figura e projetar para cima. Então, caso o Bitcoin consiga romper para cima esse fundo duplo, o alvo seria lá na região dos 55.368 dólares, tá? Tainan, então quer dizer que vai? Não, você tem que esperar romper, tá? E o pessoal às vezes fica me xingando aqui. Tainan, você tá falando que pode subir, pode cair. Gente, as coisas precisa haver um gatilho para que outra aconteça, tá? E pessoal, essa subida aí de ontem, eu já vou falar sobre ela depois, tá? O sentimento do mercado estava acusando muito que iria ter uma subida, só não imaginava que seria tão forte e tão rápida desse jeito, mas é comum no Bitcoin, ele é extremamente volátil. Então, pessoal, de cenário altista a gente tem isso, se romper os 42 mil, Bitcoin tende a ir facilmente ali na região dos 50 mil dólares, tá? Porém, pessoal, a gente tem um detalhe aí um pouco desagradável, que continua no gráfico lá da CME, que é o gap, pessoal. Ontem, o gráfico da CME fechou com um gap que está lá na região entre 34.700 dólares e 33 mil dólares, tá? Geralmente os gaps, quando eles aparecem em contexto de lateralização, eles tendem a ser fechados, como é o caso, pessoal, desse momento aqui, tá? Isso aqui foi lá no domingo, dia 13 de junho, né? O que aconteceu, pessoal? O Bitcoin, ele
Eu tô tentando colocar no modo de reprodução aqui para mostrar para vocês, mas não vai dar. O que aconteceu aqui, pessoal? Ele fechou com gap, tá? Uma diferença de preço. Ele foi lá, subiu nos dias seguintes. O Bitcoin, depois que fechou com esse gap aí, lá no sábado, dia 13 de junho, ele chegou a subir em torno de mais 6%. E depois ele foi lá e caiu e corrigiu e fechou o gap, tá? Ele cobriu essa área que ficou um buraco no gráfico. A gente teve a mesma coisa aqui, pessoal. Teve um outro domingo aqui que aconteceu a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Foi esse aqui, ó. Esse dia 11 de julho, né? A gente teve a mesma coisa, tá? A gente vê aqui um candle onde a gente teve um preço lá embaixo, depois ele abriu no domingo de noite aqui em cima, ele foi lá e fechou, tá? Então, pessoal, quer dizer que é certeza que vai fechar? Não, 95% dos gaps no gráfico do Bitcoin, eles tendem a ser fechados, isso aí é o que estudos mostraram, tá? Mas tem aqueles 5% que não são fechados. Se isso aqui for um gap de fuga, provavelmente não vai ser fechado, mas a gente está dentro de uma lateralização, então é bom sempre ter cuidado, pessoal. Esse gap continua aqui no gráfico e ele está bem longe agora, o espaço para fechar ele, tá? Para fechar ele agora, o Bitcoin, pelo menos aqui na CME, teria que recuar aí 14%. Então, pessoal, o Bitcoin continua na resistência e só se ele romper essa resistência que a gente começa aí a ter um sinal mais claro de alta, viu, pessoal? Então, para o Bitcoin, infelizmente, a gente tá aí, continua em dúvida. Muita gente tá me xingando, falando, mas você tá falando que tá estagnado. Sim, pessoal, sim, ele tá estagnado, o mercado ele tá lateral, ele não tá fazendo topos e fundos mais altos, nem topos e fundos mais baixos aqui no gráfico diário, ele tá aí dentro da mesma região que ele já tava desde o final de maio, tá? Ele não está fazendo nada de muito novo aqui. Então, para o gráfico do Bitcoin, o resumo é esse, tá? Pessoal, vamos então aí falar sobre o sentimento do Bitcoin, né? Que ontem estava dizendo aí que tinha possibilidade dele subir mais. E, pessoal, o que aconteceu aqui, galera? Ontem tinha mais gente vendida do que mais gente comprada, isso aí até por volta das 21 horas, tá? O que fez o preço explodir. A taxa de funding estava negativa. Quem estava vendido estava pagando para apostar na queda na Binance Futures, que mostrava que tinha muito mais pressão do lado vendedor. A liquidez estava altíssima, pessoal. O Open Interest estava lá em 71, ele chegou a 72. E as baleias vendo essa oportunidade, as sardinhas aqui vendendo, eles foram lá e jogaram o mercado para cima para liquidar esse pessoal. Vejam, pessoal, ontem aconteceu aí em torno de mais de 110 milhões de dólares em liquidação agregada, tá? Ou seja, mais de 110 milhões de dólares foram perdidos aí em posições que estavam alavancadas, em posições, enfim, em posições que estavam abertas, tá? Muita gente foi liquidada, muito stop foi pego. E a gente vê até que aqui no gráfico da Binance Futures chegou a 48 mil dólares. Eu vou fazer um vídeo depois explicando por que isso aconteceu na Binance Futures, por que isso não aconteceu na maioria das corretoras, tá? Mas enfim, o que aconteceu? Tava todo mundo acreditando na queda, do mercado foi lá e deu aquela porrada para cima. E como eu disse ontem, eles iam fazer ele subir até que todo mundo parasse de acreditar que ia cair, até as pessoas começarem a acreditar de novo que iria subir. E o que aconteceu? Agora a gente tem um long short ratio aí em 1.4, ou seja, tem mais pessoas apostando agora na alta, acreditando que ele vai subir, do que pessoas acreditando que ele vai cair. A taxa de funding voltou a ficar positiva e está estabilizada, mostrando o quê? Que as pessoas agora estão pagando para ficar compradas na Binance Futures. Ou seja, tem mais pressão do lado comprador, as pessoas estão achando que vai subir, mais capital apostando na alta. As sardinhas aqui continuam meio desanimadas, né? Elas não estão fazendo grandes movimentos. E olha só, pessoal, o Open Interest como caiu. A quantidade de posições aí abertas, sejam elas de long ou de short, diminuiu bastante, pessoal. Então foi uma liquidação aí para tirar o pessoal do mercado, tá? Geralmente quando a liquidez cai tanto, o mercado ele tende a ficar lateral, como a gente está vendo aqui no gráfico de 5 minutos. Depois daquela subida ontem, no final da noite, ele foi lá e ficou estagnado, tá? Lembrando, pessoal, o dia aqui no gráfico do Bitcoin, ele começa às 21 horas. Então, ontem, depois das 21 horas, já era o dia 26 de julho, tá? Então, tudo, o sentimento do mercado como um todo estava indicando que ia subir. E agora, já temos aí o mercado, de novo, acreditando na alta, mas
com viés mais neutro, a gente não tem muitos sinais muito claros, o pessoal ainda não está pesado na alta, tá? Vamos aguardar, vamos atualizar. Análise gráfica, análise de sentimento, ela precisa ser atualizada diariamente, porque o mercado é extremamente dinâmico e muda todo dia, tá? Muda o tempo inteiro. Então, vamos acompanhando aí, pessoal. Agora, a gente não tem um sinal muito claro aqui no sentimento, a gente só sabe que muita gente foi liquidada, o pessoal que estava apostando na baixa, a maioria desanimou e agora está apostando na alta de novo. Graficamente, a gente tem aquele gap no gráfico da CME, que seria o indicativo aí mais bearish, né? Ou seja, o gráfico ainda diz que pode cair e o gráfico geralmente ele acerta mais em prazos um pouco maiores, né? Como swing trade, position, operações que duram alguns dias, e o sentimento do mercado ele já é muito melhor para você ter a visão do que vai acontecer nas próximas horas, tá? Então, vamos aguardar aí, pessoal, porque agora o sentimento do mercado ele já está neutro, ele já não está dizendo se sobe ou se cai, mas o gráfico ainda continua dizendo que tem resistências acima, que tem um gap que pode ser fechado, então tem possibilidade dele recuar sim, beleza? Pessoal, se a gente for aqui para o gráfico da dominância do Bitcoin, a gente vê aí que ela tá fazendo um padrão de que vai romper para cima em breve, tá? O que esse gráfico da dominância do Bitcoin mostra? Ele nos mostra, pessoal, quantos por cento do capital de mercado, do mercado de criptomoedas está no Bitcoin e quanto está nas altas, tá? Nesse momento, 47,76% do capital do mercado de criptomoedas tá no Bitcoin, ou seja, a maioria do capital tá nas altcoins, as pessoas ainda estão apostando que as altcoins vão subir, as pessoas estão tomando risco, tá, pessoal? Só que a gente vê um padrão aqui, pessoal, bem característico, né, ou seja, a gente vê que a gente tem uma resistência aqui na dominância do Bitcoin no nível de 48,5, que está segurando e impedindo que os preços, que a dominância do Bitcoin suba, ou seja, que as altcoins desvalorizem frente ao Bitcoin, mas a gente vê que cada vez os fundos vão ficando mais altos, indicando aí que está havendo uma pressão vendedora nas altcoins frente ao Bitcoin. Isso quer dizer o seguinte, tem capital migrando das altcoins para o Bitcoin. Isso tende a desvalorizar as altcoins frente ao Bitcoin. Então, pessoal, esse padrão aqui, que no caso é um triângulo ascendente fora de contexto, se ele for rompido para cima, ele pode jogar a dominância do Bitcoin lá para cima, para a região dos, vamos ver aqui para onde seria. Seria lá para a região dos 57 pontos, o que daria uma alta aí de 10 pontos na dominância do Bitcoin, provavelmente faria que muitas altcoins se desvalorizassem forte frente ao Bitcoin. Então vamos ficar atentos, porque o rompimento para cima desse triângulo ascendente poderia aí dar a dica e iniciar um movimento de desvalorização das altcoins frente ao Bitcoin. E geralmente, pessoal, quando a dominância do Bitcoin começa a subir forte, ou ela dá sinais de que vai subir forte, isso indica que as altcoins vão perder valor frente ao Bitcoin e que alguma coisa vai acontecer com o Bitcoin, que o movimento de muita volatilidade está se aproximando no Bitcoin, seja ele de alta ou de queda. Então, pessoal, a gente tem indicativos aí de que dentro de alguns dias a gente pode ter movimentações mais fortes no mercado. E apesar das altcoins estarem subindo aí no par dólar, como é o caso da Ethereum aí que subiu ontem 6,36% e até rompeu aquele triângulo para cima, que é o triângulo que a gente estava comentando. Infelizmente, no caso da Ethereum, ela está subindo só frente ao dólar, tá? Tá subindo porque o Bitcoin subiu. Mas frente ao Bitcoin, pessoal, ela tá caindo, viu? Ela tá se desvalorizando, assim como a maioria das altcoins estão se desvalorizando frente ao Bitcoin. Então, pessoal, acredito que cabe a gente ficar atento. A gente está tendo indicativos aí de que o mercado ele tende a fazer um movimento forte nos próximos dias. E resumindo, pessoal, no caso do Bitcoin agora, o que a gente tem? A gente tem aí o gráfico dizendo que tem resistência na frente e tem mais chance dele cair para ir fechar o gap. O sentimento do mercado ele está neutro, ele já não está dizendo mais nada, como dizia ontem de noite. E a dominância do Bitcoin está dizendo aí que alguma coisa vai acontecer em breve nos próximos dias. E as altcoins aparentemente estão correndo o risco de perder valor frente ao Bitcoin. Bem, pessoal, no mais é isso. Mais tarde eu vou estar atualizando a análise aí de novo para vocês. O mercado ele tá um pouco complicado. E ao pessoal que tá me xingando aí, falando que eu tô falando que o mercado tá estagnado, eu recomendo que vá estudar um pouco sobre tendências do mercado, tá? Tendências, o que são tendências laterais, tendências de alta, tendências de baixa, topos e fundos mais altos, mais baixos, o que é uma tendência indefinida,
Para mim, isso aqui é um mercado lateral, tá? Ele não está conseguindo romper a região de resistência e suporte e faz parte, pessoal. No mais é isso, desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira e bons negócios. Até mais, tchau!